Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre o Enem, que está chegando na reta final. Como será que fica o psicológico dos vestibulandos nessa época? Também vamos falar sobre os benefícios da prática da atividade física para as crianças. Ela ajuda bastante na saúde e no desenvolvimento dos pequenos. O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, está chegando e com ele a tensão e a ansiedade dos vestibulandos aumenta. E não é para menos, afinal são meses de preparação para o teste que pode representar o ingresso num curso superior. Aqui no estúdio eu converso com a Isabelle Christian, que é psicóloga e vai dar algumas dicas sobre como manter a mente sã para a prova. Geralmente as pessoas fazem isso na reta final. A gente pode começar também já se preparando, além do conhecimento fundamental que vai ser observado na prova. Ele pode se preparar psicologicamente? Sim, sim. Tem toda uma preparação física também, porque desde a alimentação até mesmo a preparação dos estudos, né? Que cada pessoa deve conhecer o seu próprio corpo, o seu momento de estudo, o horário, por exemplo. Algumas pessoas estudam melhor pela manhã, outras pela tarde, outras pela noite, né? Vai depender do rendimento. Então, é importante que essas pessoas tenham uma prática de exercícios físicos também, porque o exercício físico vai estimular o raciocínio, a concentração, e é liberado uma substância chamada beta-endorfina, que ajuda com que a pessoa tenha prazer nas suas atividades e consiga ter mais tranquilidade para estudar, diminuindo assim também o estresse. Um acompanhamento também nutricional pode ajudar? Com certeza, a alimentação é imprescindível. Alimentos que tenham, eu não sou especialista na área, né, mas alimentos que tenham fontes de energia, como verduras também, principalmente cozidas, essas verduras cozidas, brócolis e vitamina C e tal. Algumas alimentações que podem auxiliar também. Eu digo isso porque menção corpore sã, né? Há um equilíbrio, né? Que mesmo que você não esteja ansioso, mas às vezes uma dor, né, que lhe acompanha há um tempo, às vezes um problema social que lhe impede de fazer a alimentação diariamente, normalmente. Enfim, nós estamos falando aqui em situação normal, de que a pessoa tenha toda essa estrutura até de escolher horário, porque a maioria das pessoas não tem vamos dizer assim, esse privilégio de estar escolhendo horário para estudar, alimentação em dia. Na verdade, é pau, né? Saber que sabão não se come, e pau para saber que não se pode comer sabão também, né? Então, tudo tem que andar em perfeito equilíbrio, e você se equilibrar dentro das suas condições também. Com certeza. Se você se preocupar, não tenho tempo de estudar, eu tenho que ganhar dinheiro, aí não vai estudar nunca, né? Já está sofrendo por antecipação, então criando situações que só vão prejudicar. E tardar mais ainda o aprendizado, né? Não vai contribuir em nada. Isabelle, e aquelas cobranças? Seu irmão passou no vestibular e você aí, sem querer estudar, isso atrapalha também? Com certeza, porque querendo ou não é uma exigência, né? Uma pressão psicológica que é imposta também já pela sociedade, né? Porque você tem que crescer, amadurecer e se desenvolver e ter alguma coisa na sua vida. Mas cada pessoa tem o seu tempo e o seu ritmo também, como eu vim falando, né? Que aí cada pessoa vai ter o seu momento de como ela deve estudar ou não, e que se deixar influenciar pela opinião de um pai e de uma mãe, lógico que o pai e a mãe quer o melhor para o seu filho, né? Mas às vezes não é o que ele quer naquele momento. E agir mais por uma pressão e não pelo aquilo que ele realmente deseja naquele momento pode também prejudicar. E se afrouxar demais? Também pode prejudicar, porque aí vai se sentir solto demais e vai depender também da personalidade da pessoa, né? Porque cada pessoa funciona de uma forma diferente. Desde pequena essa pessoa já revela essa personalidade? Ela vai construindo aos poucos, ao longo da vida, né? Uma criança bastante disciplinada, estudiosa, essa pode dar um trabalho na hora do Enem e às vezes construindo essa ansiedade aos poucos e no momento ter medo de decepcionar ou se decepcionar? Sim, porque acaba sendo até uma pessoa rígida com relação às coisas que ela vai fazer, né? Ela não faz
por si mesma, faz para provar, para ser aprovada e reconhecida. E acaba até fugindo realmente de um foco e sem saber realmente o que quer. Tendo até, muitas vezes, crise de identidade, né? Como acontece muitas vezes. Essa semana, né, em 2 semanas, aí tiveram 2 tragédias aí pelo centro-sul do país. Numa delas foi falado no bullying, né, de uma pessoa que era chamada de fedorenta, enfim, se especula uma série de situações. A criança pode sofrer realmente esse tipo de situação, não numa situação como essa de violência, mas na hora de provar que conhece as coisas e que pode ter capacidade de fazer um curso universitário? Como assim? Tipo um bloqueio, uma vontade, uma violência, rasgar a prova, tem um surto. Depende da pessoa, né? Porque se ela vinha sofrendo, porque querendo ou não, o bullying são atitudes agressivas, que faz com que a pessoa se isole, tenha um comportamento de afastamento daquilo que realmente está dentro da sua realidade, não querer nem ir para a escola, pode sim acontecer, de realmente não querer mais fazer aquilo. Como é que o pai descobre que a criança precisa de um acompanhamento psicológico? Ou é natural, porque ainda existe o tabu de que se eu for no psicólogo, eu sou maluco, enfim, eu estou com um problema. Mas ir para o psicólogo é uma orientação, como ir no pedagogo, ir no nutricionista. É fundamental na vida de todos nós, né? Estar em terapia, ter o autoconhecimento. E daí a importância, como eu falei no início, porque você ter o seu autoconhecimento, você está se trabalhando, você se perceber enquanto pessoa, da maneira como, qual alimento que vai lhe fazer melhor, qual as práticas do dia que vai lhe fazer melhor, qual tipo de exercício, se é uma dança, se é uma corrida, se é uma caminhada. Então, é importante que todo mundo vá ao psicólogo. Não só aquelas pessoas que já estejam numa situação de exaustão, de um estresse muito maior, né? Mas todo mundo deveria. O adolescente, principalmente, porque ele está numa fase muito difícil, né? Uma fase de mudanças, de afirmação, de ser testado, de ser cobrado, de se autocobrar. Enfim, ele está realmente num momento emocional muito tenso, né? Que são transições, né? No corpo, na vida da escola, com os pais mesmo, às vezes não tem o diálogo, não tem uma compreensão daquilo que os filhos estão sentindo, ou que querem expressar, às vezes se isolam também, né? Em alguns momentos. Num dado momento, pode estourar, assim, o emocional em prejuízo a si próprio, já vista a cobrança, por exemplo, da família, em que o garoto escolha uma determinada profissão e ele não quer, ele quer outra, e ele vai fazer aquilo obrigado. Qual é a possibilidade do sucesso, do equilíbrio total numa situação como essa? Bem, não diria que poderia ter um equilíbrio, né? Porque você fazer aquilo que você não quer já causa um certo desconforto físico, muitas vezes psicológico, com certeza, né? Porque você fazer aquilo, como eu até falei um pouco, a questão do reconhecimento e fazer pelo outro. Então, daí a importância de você se conhecer e realmente ter um posicionamento também. Ser autêntico, autônomo, e mesmo que seja o pai dizendo, tentar provar para o pai que aquilo que ele quer é diferente daquilo que ele está impondo. Às vezes a gente quer orientar o filho, quando na verdade os pais é que devem ser orientados, né? Verdade. Qual é o momento em que os pais acordam para esse tipo de situação e dizem, espera aí, eu estou agindo de forma errada? É desde o início ou na reta final pode ser também uma solução? Depende muito da relação que é estabelecida dentro de casa, né? E a criação que esse pai e essa mãe teve também vai influenciar na forma como ele vai lidar com o seu filho, né? Algumas pessoas passam por situações que antigamente a vivência era diferente de hoje em dia, né? Os tempos mudaram, a gente escuta muito isso. Então, muitos são rígidos porque foram criados de forma rígida. E hoje não compreendem as mudanças sociais, né? As cobranças, a competitividade do mercado, que tem aumentado bastante. Então, a forma de lidar também com esse filho vai influenciar bastante. Bom, estamos prestes aí a análise, a prova, a toda a situação construída, a todo um sonho, né? Vivido de forma acordada, e o adolescente vai ser cobrado de todo jeito, ou se autocobrar, ou ser cobrado, ele vai fazer a prova. Qual é a melhor situação para ele? Ele estudou ou não estudou?
Ele entra relaxado, ele entra descompromissado, ele entra atento. Como é essa fase final até chegar à prova? Bem, como a gente falou, né, do início, é toda uma preparação, né? E principalmente nos dias que antecedem a prova, que ele, já que ele tem consciência que estudou, não, realmente eu estudei, eu tenho consciência do que eu estudei, tem pensamentos positivos também com relação àquilo que vai realizar, que é apenas uma prova, apesar de que muitas vezes as pressões são muito grandes, mas também se preocupar em estar presente naquele momento e dar o seu melhor, fazer aquilo que realmente se propôs a fazer, que é uma prova que não vai decidir a vida, é só uma circunstância, um momento em que ele pode ser que consiga naquele momento ou em outro momento da vida. Eu sei que cada um reage de uma maneira diferente, às vezes com a dança, às vezes indo à praia, às vezes no cinema, às vezes uma festa na noite anterior, às vezes sem tomar café, às vezes tomando café, um relaxamento. São diversas possibilidades. Mas na reta final, né? De que maneira o pai deve participar, os pais devem participar para evitar aqueles atropelos de última hora e o bloqueio mental? Evitar cobranças, né? Com certeza é o principal de tudo. Não ficar dizendo aquelas frases, né, negativas de que seu irmão faz isso e você não conseguiu e você não está se esforçando o suficiente. Contribuir para que ele também relaxe um pouco durante essa reta final, que é bem complicada, né? E procurar ter momentos de lazer com o filho, também é muito importante, porque vai contribuir, né, para que ele se sinta mais relaxado. É importante também que, antes mesmo da prova, quando ele for fazer a prova, que respire, sinta realmente que chegue bem antes, lógico, né, porque o atraso vai deixar muito mais ansioso. Que respire antes de fazer a prova, que leia bem as instruções, que não é porque já leu o edital ou tudo que vai das instruções que vai saber de tudo, né? É bom ler as instruções, porque a partir do momento que você lê, você vai se familiarizar mais com o ambiente que você está, vai se tornar presente de fato e realmente eu estou fazendo uma prova e o resto não vai importar naquele momento. E vai, aos poucos, se acalmando. Se for questões de fórmula, que tiver fórmulas, né? Tem algumas questões que tem fórmula. Antes mesmo de iniciar, eu lembro de tal fórmula, já coloca lá física, química, dependendo da matéria que tenha. E aí também já vai ajudando a tranquilizar. O bloqueio ele é considerado fundamental, às vezes até no equilíbrio emocional da pessoa, ou ele pode ser evitado você preparando-se para aquilo? Sim, pode ser evitado, porque quando há uma preparação, você toma mais consciência da condição que você se encontra. Então, eu sei que eu estou estudando hoje para uma prova que eu vou fazer determinado dia. Apesar de ter a ansiedade, de toda uma preparação, mas se você tem mais consciência daquilo que está fazendo, então vai diminuir mais esses bloqueios, esses pensamentos negativos, né? Conversamos com a Isabelle Christian, ela é psicóloga. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. No próximo bloco vamos falar sobre a prática de atividades físicas na infância, um hábito que garante a saúde e o desenvolvimento dos pequenos. Até já.